A Sagres apresenta a partir de agora as avaliações para os jogadores do Vila Nova. São as notas. Começo por você, Carlos Eduardo Tim. Que notas os jogadores da defesa do Vila merecem? Bessa, o goleiro Fabrício, nota 5, pra mim ele não falhou no gol, não precisou de fazer nenhuma grande defesa. Celcinho também 5, um jogador que ficou muito mais hoje na marcação do que na parte ofensiva. Na marcação ele foi bem, na parte ofensiva muito mal. Simon, dou uma nota 6,5 pro Simon, pra mim ele foi bem, dos dois zagueiros ali foi o melhor disparado. No lance do gol do Brasiliense, o Zé Love cabeceou entre ele e o Nilson Júnior, mas pra mim a falha maior do Nilson Júnior, que estava longe, o Simon tentou chegar, mas não conseguiu, e depois da substituição do Nilson Júnior, ele veio pro lado esquerdo e aí consertou aquele lado ali. Então gostei da atuação do Simon, nota 6,5. Nilson Júnior, nota 3, muito mal, com a camisa do Vila ainda não conseguiu fazer nenhum jogo convincente, tá devendo muito ainda o Nilson Júnior. O Darley entrou no segundo tempo aos 22 minutos do segundo tempo e consertou ali o sistema defensivo do Vila Nova, nota 6 pro Darley. O William Formiga, outro que também não consegue com a camisa do Vila fazer uma boa apresentação, nota 4 para ele, ficou devendo mais uma vez. E aí eu quero saber de você também, José Carlos Lopes. Que notas você atribui aos jogadores do Vila, que venceram 3-1, mas foram eliminados nos pênaltis da Copa Verde? Pois é, o goleiro Fabrício poderia ser o herói da partida, né? Quando ele teve a oportunidade de defender pelo menos um pênalti para ajudar o Vila Nova, não conseguiu, nota 5 para ele, durante o jogo não teve trabalho. O Celcinho demorou a descer, demorou a apoiar, o Vila ficou sem atacar pelas laterais um tempão. Então nota 5 também para o Celcinho. O Simon foi o jogador mais regular da defesa, uma nota 6 para ele. O Nilson Júnior, uma nota 4, é um zagueiro que não consegue se firmar, agradar no time do Vila Nova. O Danley foi melhor do que ele, nota 5. E o Formiga também demorou a entrar no jogo. Aliás, o jogo estava quase acabando para a gente ver o Formiga aparecer, nota 3. Vamos agora com as notas para os jogadores de meio campo do Vila Nova. O Vila venceu o Brasiliense 3-1, mas nos pênaltis perdeu 5-3 e está eliminado da Copa Verde. Tim! Yuri, nota 6 para ele, bastante regular enquanto esteve em campo. Para mim foi bem, foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo pelo Calil. Calil nota 4, teve praticamente a bola do jogo aos seus pés ali dentro da meia-lua, quase em cima da linha da grande área e isolou, poderia ter feito o gol da classificação do Vila Nova. Calil, então a nota vermelha para ele, nota 4. Dudu, assim como o Yuri, para mim bem regular na partida, não apareceram tanto hoje, e o Dudu a gente sempre espera que ele apareça um pouco mais, mas foi regular ali ao lado do Yuri, nota 6 para ele também. Alain Mineiro, eu dou uma nota 8 para ele aqui, que fez um golaço de falta, um gol realmente de muita categoria, parece que colocou com a mão, né, Belsa, lá no ângulo, Sim. sem chance pro Sucuri, foi competente nas duas cobranças de pênalti que ele bateu no tempo normal e também na decisão por pênaltis. O Alain Mineiro muito bem marcado, mesmo assim conseguiu seu destaque do Vila Nova, na minha visão, nota 8 para ele. E aí eu vou com o meio campo com você, José Carlos Lopes. Vila perdeu no jogo de ida 2-0, no jogo da volta 3-1, no agregado 3-3, pênaltis, Vila fora. E que notas os jogadores de meio campo merecem? Então, eu acompanho o time, uma nota 6 para o Yuri, fez um bom jogo. O jogador Dudu também fez um bom jogo, fez até uma falta dura lá quando tomou o cartão amarelo, correu risco, precisa ter esse cuidado. Nota 5,5 para o Dudu. Uma nota, o Calil entrou no lugar do Yuri, né? Eu não apliquei a nota para ele. Uma nota 4 para o Calil. Perdeu uma oportunidade de dar a classificação para o Vila Nova, que levaria uma nota muito alta, né? Subiria muito a nota dele. E o Alain Mineiro foi o mais do jogo, foi a fera do jogo, um destaque realmente espetacular, fez 3 gols durante a bola rolando. Ele fez 2 gols, um de falta, um de pênalti, e depois, na cobrança de pênalti, fez mais um. Então, nota 8 para o Alain Mineiro, fica aí como destaque da partida. Tim, e os atacantes do Vila Nova merecem que nota? João Pedro, nota 5 pro garoto João Pedro, realmente não apareceu muito no jogo, foi fundamental para levar a decisão por pênalti, que na hora que ele apareceu fez um bonito gol, finalizou muito bem, um garoto que tem um futuro brilhante. Infelizmente hoje fica aí, que foi do céu ao inferno muito rápido, né? Fez o gol que levou o Vila para as cobranças de pênalti, mas acaba errando
o pênalti na hora de bater na decisão ali, foi o que prejudicou o Vila Nova. Mas durante a partida, muito discreto ainda, não consegue repetir no profissional o que vinha fazendo na equipe aspirante, mas é um garoto que tem que ter paciência porque tem muita qualidade. Mas nota 5 para ele hoje. O Henan muito sumido do jogo, apareceu pouco hoje o Henan, nota 4 para ele. Entrou o garoto Matheus Porto, recebeu o pênalti, que o Alan Mineiro converteu e fez o segundo gol, mas depois o Matheus Porto não foi bem também não, errou bastante, ficou do lado esquerdo ali, ajudou, mas na marcação, melhorou o lado esquerdo no sistema de marcação, mas na parte ofensiva o Matheus Porto ainda errou muito, parece que entrou até meio nervoso ali, então nota 5 pro Matheus Porto, 5 também pro Marcos Paulo, muito discreto, no primeiro tempo bastante perdido ali pelo lado esquerdo, depois que ficou centralizado, melhorou um pouquinho, deu assistência pro gol do João Pedro, nota 5, o Maurinho entrou aos 34 minutos do segundo tempo, nota 4 para ele, praticamente não apareceu no jogo. O José Carlos Lopes, os atacantes do Vila merecem que nota? Pois é, o Vila fez 3 gols, né? Mas os atacantes do Vila Nova apareceram um pouco, né? Teve um do João Pedro aí, mas o Alan Mineiro que carregou o time nessa vitória hoje. Uma nota 5,5 para o João Pedro, ele fez um gol importante que levou o Vila Nova, deu mais uma sobrevida para o Vila Nova, mas depois ele erra o pênalti como jogador que poderia ter decidido ali, né? Então, a nota 5,5 para ele. O jogador Maurinho, o Maurinho entrou, foi no lugar do Marcos Paulo. O Marcos Paulo ficou devendo muito, ele até deu assistência para o gol do João Pedro, mas praticamente foi o que ele fez no jogo, uma nota 4 para ele. O jogador precisa aproveitar mais a oportunidade. O Vila deu a ele uma segunda volta à casa, ele precisa valorizar mais isso. O Maurinho entrou já aos 34, não conseguiu aproveitar bem, uma nota 4 para o Maurinho, e o Henan precisa participar mais, é um jogador que tem muito potencial. Quando ele apareceu por trás dos zagueiros, que era um lugar que ele poderia ter aparecido mais, se oferecer para o lançamento, ele fez um lance perigosíssimo, bateu cruzado e o goleiro Sucuri fez uma grande defesa. Nota 5 para o Henan. Valeu, José Carlos Lopes, valeu, Carlos Eduardo Tim, atribuindo as suas notas para os jogadores do Vila após esta derrota da equipe colorada nos pênaltis, já que no tempo regulamentar foi uma vitória por 3-1. No jogo que aconteceu nesta quinta-feira, na Boca do Jacaré, em Brasília, Alan Mineiro 2 vezes e João Pedro, os gols do Vila Nova. O Zé Love fez o gol do Brasiliense, mas nos pênaltis, o Michel Platini, o Wagner Balotelli, o Sandy, o Aldo e o Tobinha fizeram os gols do Brasiliense. Todos cobraram, todos converteram. No Vila, Alan Mineiro, Dudu e Celcinho conseguiram converter os tiros livres da marca do pênalti, mas o João Pedro teve a sua cobrança defendida pelo goleiro Sucuri. Vila eliminado da Copa Verde, o Brasiliense faz a final com Remo. Remo e Brasiliense a final da Copa Verde, o Remo que venceu Manaus por 6-2.